Olá, amados, graça e paz. É com muita alegria que estou novamente com vocês para dar continuidade ao nosso estudo na Carta aos Colossenses, onde nós estamos aprendendo sobre Cristo, aquele que é suficiente e supremo. E hoje nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12, que diz assim a palavra do nosso Deus. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que os fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nós já falamos no estudo passado um pouco sobre o que estava acontecendo na igreja dos Colossenses, onde haviam falsos mestres que estavam colocando coisas que não fazem parte do cristianismo. Eles estavam ensinando que para ser salvo precisava de Cristo, mas de algo a mais. E além disso, eles estavam colocando Cristo como uma parte de Deus, não o Deus pleno, verdadeiro. E Paulo começa a trabalhar isso. Mas antes de Paulo entrar na questão sobre quem é Cristo de verdade, Paulo ele ora pelos Colossenses. Ele começa dizendo por esta razão. Qual razão? Porque ele ficou sabendo, através de Epáfras, sobre o amor que os colossenses tinham no Espírito. Então, por causa desse amor, por causa deles saber desse amor, esta é a razão que faz com que eles orem. Desde o dia que eles ouviram isso, e continuam orando. Para quê? Para que os colossenses cresçam. É interessante que Paulo ouve um bom testemunho dos colossenses. Ouve que eles estão crescendo no amor no Espírito. Ouve que realmente eles estão frutificando. Mas mesmo assim, Paulo ele ora por algumas razões que nós devemos orar para a nossa vida. E orar pela vida dos irmãos nesse sentido também. Ele começa falando no versículo 9 que ele pede para que eles transbordem de pleno conhecimento da sua vontade. Vontade de quem? De Deus. Então é interessante que Paulo, já combatendo algumas questões dos falsos mestres, daqueles que estão trazendo heresia na igreja, onde eles achavam que as pessoas poderiam por elas mesmas alcançar a perfeição. Então Paulo fala que ora para que os colossenses chegassem ao plenitude, perfeição, conhecimento da sua vontade. Então a primeira coisa que Paulo pede aqui para que eles cheguem a essa perfeição do conhecimento da vontade de Deus, para que eles conheçam melhor qual que é a vontade de Deus, o que Deus requer de nós. Lembrando que quando Paulo escreve aos Colossenses, eles tinham algumas cartas, eles tinham o Antigo Testamento, eles não tinham todo o cano como nós temos. Então a vontade de Deus ainda estava sendo, de certa maneira, revelada para a igreja. Hoje nós temos a vontade de Deus revelada. Hoje basta nós estudarmos a sua palavra para entendermos qual que é a sua vontade, qual que é a vontade dele para as nossas vidas. Mas mesmo assim nós precisamos orar, nos colocar de joelhos, pedir, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, como é a segunda parte da oração de Paulo, que Paulo fala, para que vocês transbordem, seja algo assim grandioso mesmo, esse conhecimento, esse pleno conhecimento, que chegue a atingir outras pessoas. E aí ele fala em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então nós precisamos orar para que isso aconteça na nossa vida, para que a gente cresça, para que a gente tenha esse pleno conhecimento da vontade de Deus, qual é a vontade dele para a nossa vida. E pedindo que Deus nos dê sabedoria, nos dê entendimento ao estudarmos a sua palavra, ao
procurarmos conhecer a sua vontade. E devemos pedir isso sempre. Isso deve fazer parte das nossas orações. Lembrando que Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso. E a igreja dos Colossenses, na época, não era uma igreja muito forte. A própria cidade de Colosso, ela teve seus dias de glória, mas não estava numa situação muito favorável, digamos assim. Era uma igreja pequena de uma cidade pequena, podemos dizer dessa maneira. Comparada, claro, a Éfeso, por exemplo. E mesmo assim, Paulo, ao invés de orar para que eles sejam prósperos ou para que ele saia da cadeia, a oração de Paulo não tem a ver com as coisas desta vida, mas está totalmente relacionada com as coisas espirituais. Alguns comentários que eu li, eles falam assim, provavelmente 90% das nossas orações estão relacionadas às coisas dessa vida. E os 10% seriam as coisas espirituais, ou agradecer. E faz muito sentido essa estatística. Realmente nós nos preocupamos muito com as coisas dessa vida, com aqui e agora, e focamos muito nessas coisas na nossa vida de oração. Pedindo para que Deus melhore o nosso salário, para que Deus nos dê saúde, para que Deus cure uma enfermidade. E veja, não é errado você orar por tudo isso. Você pedir para Deus te ajudar em tudo isso. No caso da pandemia que estamos vivendo, você pediu por proteção, você pediu para Deus proteger a tua família. Não é errado você orar por tudo isso. O problema é que isso faz parte da grande maioria das nossas orações. Em outras palavras, nós dedicamos muito mais tempo orando por coisas do aqui e agora, que são passageiras, que vão terminar, que vão ter um fim, do que pelas coisas eternas. E Paulo aqui nos ensina a orar por aquilo que realmente tem valor eterno. Ele começa orando realmente para que eles tenham esse pleno conhecimento da sua vontade, para que eles conheçam realmente a vontade de Deus, para que eles saibam o que Deus requer da vida deles. Isso com sabedoria, e novamente Paulo deixa combatendo aquele perfeccionismo dos falsos mestres ali, usando palavras que dão a entender essa plenitude, essa perfeição em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, pedindo que realmente eles sejam sábios, eles tenham entendimento espiritualmente falando. E aí o versículo 10 é algo bem interessante. Paulo mostra o propósito de pedir isso. Ele fala, eu tenho orado, eu tenho pedido para que vocês transbordem pelo conhecimento da vontade de Deus, para que vocês saibam qual é a vontade de Deus. Mas com esse propósito, de viver de modo digno do Senhor. Nós vamos ver isso, e nós já falamos isso um pouco no estudo passado, que Paulo aqui trata mais sobre a pessoa de Cristo. Quem é Cristo? Cristo é suficiente, Cristo é supremo, Cristo é Senhor. Cristo é o foco da carta de Paulo. E aí quando Paulo ora pelos Colossenses, é para que eles vivam de modo digno desse Senhor, desse Cristo, que veio ao mundo, morreu no nosso lugar pelos nossos pecados, deu a vida por nós, renunciou a sua glória, a sua majestade, e viveu uma vida perfeita que nós não conseguiríamos. Uma vida de obediência até a morte e morte de cruz. Morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje está vivo. E é o Senhor absoluto de tudo e de todos. E diante de tudo que Cristo fez por nós, nós devemos buscar viver de modo digno dele. De acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Nós devemos realmente buscar
conhecer a vontade de Deus, ter esse pleno conhecimento para viver de modo digno. Com esse propósito. Não é para sermos doutores em teologia, não é para dizermos para as pessoas que nós sabemos mais do que elas. Tudo isso não vale nada. Se eu for doutor em teologia, mas eu não aplicar essa teologia na minha vida diária, isso não tem valor nenhum. Eu devo buscar, como diz Paulo aqui, transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus para aplicar ela na minha vida, para viver de modo digno do Senhor. E aí ele trabalha como que é esse modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Uma vida que realmente agrade a Deus. Uma vida que alegre o coração do Pai. E entenda uma coisa, isso é impossível sem Jesus Cristo. O primeiro passo para alguém conseguir agradar a Deus é estar em Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus, todas as pessoas são inimigas de Deus, separadas de Deus por causa do pecado. Cristo, ao vir ao mundo, ao morrer na cruz, ele nos concede a paz com Deus, nos dando livre acesso ao Pai, nos colocando na família de Deus, pois nós somos adotados como filhos de Deus por causa de Cristo Jesus. E aí, estando em Cristo Jesus, nós podemos viver uma vida de inteireza de coração para Ele, para o seu agrado. E novamente, Paulo combatendo aquela questão dos falsos mestres que estavam pregando a perfeição a par de Cristo Jesus, a par das coisas de Deus, tentando alcançar a perfeição por si mesmo. Paulo novamente fala para o seu inteiro, novamente dando essa ideia de plenitude, de perfeição, de inteireza de coração para o agrado de Deus. Então nós temos que realmente buscar ter esse pleno conhecimento de Deus para viver de modo digno do Senhor, para alegrar o coração dele, para o seu agrado, frutificando em toda boa obra. As boas obras, e se você tem acompanhado os meus vídeos, você já viu falando isso, elas são uma consequência da salvação, não uma condição para sermos salvos. Lá em Efésios capítulo 2, e esse é o texto que eu vou trabalhar domingo à noite, Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, não de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é um dom de Deus, é pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Então veja, não há como ser salvo pelas boas obras. Tanto que as nossas melhores obras sem Cristo Jesus não têm valor nenhum. Isaías diz assim que nós somos como imundo e os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Em outras palavras, as nossas melhores obras sem Cristo Jesus são como um pano que é colocado sobre o imundo, sobre o leproso, que enche de pus, contamina, assim que é colocado. Por mais limpo que seja o pano, por mais belo que seja o pano, ao ser colocado sobre aquele leproso, perde todo o valor dele. Todas as pessoas fora de Cristo Jesus têm uma lepra chamada pecado. E a não ser que o Senhor Jesus toque nelas, assim como tocou na minha vida um dia, a lepra vai continuar apodrecendo tudo que fazemos. Por isso a única maneira de nós frutificarmos em toda boa obra é conhecendo Cristo Jesus. E aí quando eu conheço Cristo Jesus, eu posso frutificar em toda boa obra. E boa obra não é só eu ajudar o necessitado, isso também é boa obra. Mas toda a vida cristã, ela tem que ser uma boa obra. Eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Isso faz parte das boas obras. Eu tenho que obedecer os meus pais, honrar os meus pais. Isso faz parte das boas obras.
Eu tenho que servir ao meu patrão como se estivesse servindo ao Senhor, isso faz parte das boas obras. Eu tenho que tratar o meu empregado da melhor maneira possível, com justiça, isso faz parte das boas obras. A vida diária do cristão deve ser algo que sempre esteja frutificando em boas obras, fazendo com que as boas obras sejam uma evidência da salvação deles. E é por isso que Paulo usa frutificando. Por exemplo, eu sei que uma laranjeira, um pé de laranja porque dá laranja. Um pé de banana, a bananeira, é pé de banana porque dá banana. O cristão deve ser alguém que vai dar boas obras, vai dar bons frutos. É um fruto faz parte da nossa nova natureza em Cristo Jesus. A velha natureza só pode produzir frutos maus, pois até os melhores frutos de alguém que está fora de Cristo Jesus está contaminado, manchado e apodrecido pelo pecado. Mas as boas obras fazem parte dessa nova natureza. Deve ser algo natural em nós. A nossa vida deve gerar boas obras. E veja, frutificando, demonstrando algo constante em nossa vida. E aí, novamente, ele fala, crescendo no pleno conhecimento de Deus. É interessante que esse modo digno do Senhor, viver de modo digno do Senhor, é eu crescer constantemente no conhecimento do meu Deus. E isso é a vida eterna. A vida eterna ela não começa só quando acabar essa vida aqui. João 17,3, Jesus diz, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então o cristão ele pode desfrutar da vida eterna aqui e agora. Como? Conhecendo Deus, crescendo no conhecimento de Deus. Tendo mais vida com Deus, mais intimidade com Deus, mais comunhão com Deus. Isso faz parte do cristianismo básico. Crescer nesse pleno conhecimento de Deus. E não acho que toda hora Paulo está enfatizando essa questão de plenitude, de perfeição, de totalidade. Porque ele está combatendo aquilo que as pessoas estavam tentando fazer por elas mesmas. E o cristianismo ele difere muito das demais religiões do mundo exatamente por causa disso. Em todas as religiões do mundo, você tem que fazer algo para ser salvo. Então você se esforça ao máximo, você tem que viver uma vida perfeita, seguir várias regras para conseguir ser salvo. Ou reencarnar uma vida melhor, dependendo da religião. No cristianismo, Cristo fez tudo, absolutamente tudo, que precisava ser feito para a nossa salvação. Mas quando eu creio nisso, quando eu confio nisso, quando eu entendo nisso, eu busco essa plenitude, essa perfeição, que em certo sentido eu só vou alcançar lá na glória. Mas como eu já falei lá, quando estudamos a carta aos Filipenses, é algo que a gente está que nem Paulo, como um atleta correndo para o alvo. O nosso alvo é essa plenitude. Então, por isso, a nossa vida de oração deve focar nisso. Sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Vivermos de modo digno dele. Frutificar para a glória dele. Crescer no pleno conhecimento dele. E aí o versículo 11, Paulo vai tratar aquilo que nos ajuda a viver dessa maneira. Sendo fortalecidos com todo o poder. Paulo está dizendo aqui que nós vivemos dessa maneira através da força do Senhor. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda segundo a força da sua glória.
É Ele que vai nos capacitar a viver de modo digno do Evangelho, viver de modo digno do Senhor. É Ele que vai nos ajudar a enfrentar as situações adversas que tentam fazer nós sairmos do caminho, desviarmos. É Ele que vai nos sustentar. Nós devemos orar, nós devemos buscar por isso. Nós devemos realmente focar mais nossa vida de oração nisso, a nossa busca diária por isso. Isso aqui deve fazer parte do nosso dia a dia sempre. Mas devemos entender que dependemos totalmente do nosso Senhor. Jesus mesmo fala: sem mim, nada podeis fazer. Nós não podemos fazer absolutamente nada sem Ele. Nós precisamos desesperadamente dEle. Mas note que Paulo fala: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória. É uma constante também na nossa vida. É algo que Deus vai continuar fazendo na nossa vida. O Deus Todo-Poderoso usa esse poder para nos capacitar a vivermos da maneira que agrada a Ele. É sensacional isso, saber que Deus nos ajuda a vivermos da maneira que Ele quer. O Espírito Santo que habita em nós, que estamos em Cristo Jesus, nos ajuda a vivermos da maneira que Deus quer. E aí ele continua falando em toda perseverança e longanimidade. Muitas vezes nós vamos falhar. Muitas vezes nós vamos cair, nós vamos tropeçar. As dificuldades, as pandemias, os problemas vão nos tentar a desanimarmos. Por isso a questão da perseverança. Devemos perseverar nessa busca para viver de modo digno do Evangelho, para viver de modo que agrada o Senhor, para frutificar cada vez mais e sermos longânimos, ou seja, tratarmos com amor, com perdão, todos aqueles que nos tratam mal. É difícil. Por isso a perseverança antes. Mas isso é cristianismo. Nós devemos orar por aquelas pessoas que fazem mal para nós. Jesus mesmo diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Nós devemos clamar para o Senhor que o Senhor mude a vida deles, que o Senhor transforme a vida deles, que o Senhor abençoe a vida deles. Nós devemos buscar o perdão e não a vingança. A vingança pertence ao Senhor. A nossa vingança não tem sabor de mel. Isso não é cristianismo. No cristianismo eu oro por aqueles que fizeram mal para mim. No cristianismo eu trato com amor, com bondade, aqueles que me trataram de maneira má, terrível. Eu ajo com misericórdia, com graça, com aqueles que me ofendem, me maldizem. E perseverança mesmo, gente. Precisamos perseverar nisso. Precisamos mostrar para esse mundo caído quem é Cristo Jesus, o que Cristo fez por nós. E Paulo fala que nós devemos perseverar com toda perseverança e longanimidade, com alegria. Não é reclamando, não é murmurando. É com alegria. É nos alegrando no Senhor. Se você não sabe como fazer isso, volta lá pro estudo na Carta aos Filipenses, assista aquelas pregações que talvez você venha entender um pouco como viver contente em toda e qualquer situação. E isso te ajuda a ter mais alegria nessa situação. E aí, dando graças ao Pai, que nos fez em dons a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Deus já nos deu a salvação, já nos garantiu a herança eterna com Jesus Cristo, onde nós somos co-herdeiros com Ele para todo sempre,
onde nós habitaremos com Ele no lugar onde habita a justiça, onde não há morte, onde não há tristeza, onde não há dor. Por isso, diante disso, enfrentar essas tribulações, as dificuldades, os problemas da vida se torna mais fácil. E podemos fazer isso com alegria e com gratidão no coração. Então, olhe para Jesus, olhe para tudo que Jesus já fez por você. Olhe para a herança eterna que está reservada para você em Cristo Jesus e agradeça a Deus por tudo isso. Paulo ele ora pelos colossenses para que eles cresçam no pleno conhecimento do Senhor, para que eles façam isso com toda sabedoria, entendimento e vivam de modo digno do Senhor, para o agrado do Senhor, frutificando em boa obra, crescendo nesse pleno conhecimento de Deus, na dependência do poder de Deus, sendo fortalecidos por esse poder. Isso ajuda eles a perseverarem, serem longânimos e fazer isso tudo com alegria e com gratidão. Oremos por isso também, para que essa seja a realidade na nossa vida, mesmo em épocas de pandemia e de tribulação. Que nós possamos ser perseverantes e longânimos, frutificando em toda boa obra, vivendo de modo digno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e crescendo em vida, intimidade e pleno conhecimento do nosso Senhor. Vamos orar por isso? Pai amado, nós pedimos que o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude a transbordar, ó Deus, no pleno conhecimento de Deus, com toda sabedoria e entendimento. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, a viver de modo digno do nosso Senhor, para o Teu inteiro agrado, Senhor. Ajuda-nos a ter uma vida que agrada o Senhor, uma vida que glorifique o Senhor, através das boas obras. Por isso nos ajuda a cada dia dar mais frutos, a frutificarmos em toda boa obra, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nos sustentando e nos ajudando, ó Deus, a chegar ao pleno conhecimento do Senhor, cada vez conhecermos mais o Senhor e a sua vontade. E ajuda-nos, ó Deus, nos fortalecendo, nos dando força para perseverarmos e sermos longânimos e fazermos isso com alegria e com gratidão, Pai. Ajuda-nos em tudo isso, sempre olhando para a nossa herança eterna, que o Senhor já conquistou por nós na cruz de Cristo. Muito obrigado por isso, Deus. No nome dele que nós oramos, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus os ajude a colocarem isso em prática, a viverem essa vida de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, de modo digno do Senhor, desse nosso Senhor, que é suficiente para nós, porque o que Ele fez é suficiente para nos salvar. Mas esse Senhor também que é supremo, que é o Senhor absoluto de tudo e de todos. Então que possamos viver de modo digno dEle, frutificando sempre, em toda boa obra, para que Ele seja glorificado em nós. Que Deus ajude cada um de vocês a viver dessa maneira. Que realmente Ele inunde o coração de vocês com o seu amor. Que Ele também derrame sobre vocês a graça de Jesus Cristo. E que isso enche a vida de vocês daquela paz que excede todo entendimento, guardando teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te conceda uma excelente semana e até domingo, se Deus quiser.